Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro do profeta Isaías, capítulo 59, dos versículos 1 ao versículo 4. Assim está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a mão do Senhor não está encolhida. Quando nos deparamos com este texto, escrito há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, pelo profeta Isaías, trazendo a realidade, a disposição, o cuidado, o amor e a empatia de Deus para com o ser humano, visto que ele foi criado por Deus como sendo o homem, a coroa da criação. Nele estavam envolvidos o propósito, o plano de Deus de revelar-se, de manifestar a este homem e, através dele, da sua descendência, perpetuar a presença de Deus em paz, justiça, santidade, pureza, verdade, alegria, convivência. Tudo isto era o que estava previsto quando Deus colocou o homem no jardim do Éden e o cercou de todas as belezas naturais para que ele livremente pudesse delas usufruir dentro da sua vontade. Então este é o cuidado de Deus. É um Deus que se compadece das pessoas. É um Deus que se apresenta, não como um Deus para julgar, para condenar, mas é um Deus de misericórdia, que se torna acessível, se faz entendido pelas pessoas, se deixa a conhecer, se revela da maneira mais simples possível, porque o nosso entendimento, ele é limitado e comprometido com as marcas do pecado, com as quais nós fomos concebidos e viemos a este mundo. E os nossos atos demonstraram que a nossa vida estava distante e totalmente irreconhecível diante de Deus. Nós estávamos neste mundo de pecado como se fosse algo de valor que com o pecado foi massacrado, desfigurado, desvalorizado e jogado à própria sorte. Ninguém se importava com a nossa alma. Ninguém olhava para nós com o cuidado e com a misericórdia. Não havia quem se importasse. Mas Deus se importa. E para Deus, o homem ou a mulher tem diante dele um valor incalculável. Porque quando uma alma é salva, segundo as palavras ditas por Jesus, mais vale uma alma salva do que o mundo todo no pecado. Então veja qual é o valor de uma alma para Deus. Quando o salmista escreveu, ele diz que ainda que alguém tivesse bens, riquezas, valores, e desse tudo isto pela redenção da sua alma,
os seus recursos se esgotariam antes e ele não conseguiria resgatar a sua alma, porque o valor é muito alto. O valor não é medido em dinheiro, não é medido em bens, em coisas desta terra. Mas o valor inerente que Deus depositou no ser humano é um valor que Deus valoriza. Deus sabe o valor que colocou nas pessoas. Mas o pecado veio para tirar das pessoas este conhecimento, esta oportunidade de Deus revelar-se às pessoas. E o pecado, então, ele cegou o entendimento, ele tirou da pessoa todo o discernimento do que é certo e do que é errado, tirou os parâmetros e as pessoas não sabem mais em que se basear. Se de um lado, se para o outro, como é que fica? Então andam como que errantes, como que ovelhas sem pastor. É assim que a humanidade caminha. E quando Deus olha para esta humanidade, como as consequências do pecado que vieram, o Senhor Deus diz, através deste próprio profeta Isaías, dizendo que não há no ser humano nada são na vida dele. Por quê? Porque ele está totalmente desfigurado diante da presença do Senhor. Então, parece-nos que entendemos aí as marcas do pecado, da desobediência, da transgressão, são marcas profundas que se enraizaram na vida das pessoas e elas vivem por este mundo afora, dentro desse estado de coisas. Mas a palavra de Deus, ela diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isto quer dizer que Deus fez e continua a fazer todo o possível necessário para, ao estender das suas mãos, alcançar o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, o ancião, que anda errante por este mundo afora, cansado, oprimido e perdido, habitando em regiões e sombra da morte, vivendo uma vida desagradável diante de Deus, vivendo a prática do pecado, vivendo a vaidade, o egocentrismo, a rebeldia, a injustiça, a incredulidade, e não se move para direcionar-se para Deus, porque o pecado afasta a pessoa da comunhão com Deus. Então é nessas condições que as pessoas estão vivendo mundo afora. Dado isto, o plano de Deus já estabelecido, mesmo antes da fundação do mundo, porque nada aconteceu de surpresa para Deus. Deus não foi surpreendido quando o homem desobedeceu a sua ordenança, porque o sacrifício já estava previsto por Deus antes da fundação do mundo. E Jesus, diz a Bíblia, é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, quando nada ainda existia, ele já estava entregue, disposto a vir e cumprir o propósito de Deus com o objetivo necessário de resgatar as vidas para Deus. As mãos de Deus estão estendidas, prontas para salvar. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos e atentos para ouvir a oração, para ouvir o clamor do necessitado, para atendê-lo naquilo que eles precisam. Porém, a palavra de Deus diz que existe uma barreira. E o profeta Isaías tornou bem claro o que é que acontece. Se a mão de Deus não está encolhida, se o ouvido de Deus não está agravado, se a mão de Deus está disponível para socorrer, livrar, salvar, libertar, abençoar e proteger, e se os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir, discernir e enviar a resposta,
Por que isto não acontece? Então o profeta deixou escrito aqui dizendo o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o homem tornou-se alguém iníquo, alguém que pratica iniquidade, pecado, separação de Deus. Deus sendo justo e santo, e o homem sendo iníquo, pecador e injusto, não tem como haver comunhão um com o outro. Portanto, é o que diz a Bíblia, há um grande abismo. E este abismo, ele perdurou por muito tempo. E quando Deus levantou os profetas no Antigo Testamento, eles sempre estavam alertando, avisando, proclamando que a promessa de Deus se cumpriria. E cada um, no seu tempo e ao modo de Deus, deixaram transparecer o progresso do plano de Deus que se estabeleceu, mas que Deus veio cumprindo ele de maneira progressiva. Em cada tempo, uma parte deste plano estava se cumprindo, até que chegou o momento exato, o momento que foi estabelecido por Deus para trazer a realidade e consumar o seu plano, e então abrir uma porta de escape, uma oportunidade para que esta mão estendida e este ouvido atento para ouvir e salvar, as pessoas pudessem ter esta oportunidade de ser abençoadas pelo Senhor, libertas e perdoadas através da salvação prometida por Ele e realizada pelo Senhor Jesus. Então aqui nós encontramos dizendo o seguinte: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Divisão, separação. Não há concórdia, não há comunhão, não há harmonia. Um servo de Deus do passado disse, com relação à palavra de Deus, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. É a mesma coisa com Deus. Se a pessoa vive no estado de pecado, não tem como ele aproximar de Deus. Ele sempre vai estar se retraindo, sempre afastando-se. E se ele está debaixo da misericórdia de Deus, com uma vida consagrada, ele sempre vai estar afastando-se da prática do pecado para chegar mais perto de Deus. Então, uma coisa com a outra não combina. O pecado com a santidade de Deus. Então, criou-se este grande abismo. E diz aqui, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Quer dizer, encobre o rosto de Deus, de nós, para que vos não ouça. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador. A exceção é quando este pecador é temente. Quando ele está sendo impactado pela palavra de Deus, está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, então ele faz a sua oração e, por ser temente, o Senhor Deus ouve aquela oração e envia a solução de que precisa. E ele diz, porque esta separação, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A prática de um pecado estabelece a plataforma para que o pecado seguinte já esteja também na sequência para ser praticado. E assim, o homem no estado de pecado, ele vai descendo, 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 sempre afastando-se cada dia mais da presença de Deus. Mas é bom saber que as mãos do Senhor estão estendidas, os ouvidos do Senhor estão abertos e atentos para ajudar, socorrer e livrar aqueles que em tempo ainda são alcançados pela misericórdia de Deus.
Então, o que é o pecado? O pecado é transgressão, é transgredir uma orientação que foi dada e a pessoa, então, não cumpre com aquilo, ela transgride, ela passa por cima, faz de conta que aquilo não é verdade. E é assim que no estado de pecado as pessoas agem. Observe aqui nos versículos que li: as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Este é a normalidade de uma vida envolta no estado de pecado, de separação de Deus. Estes são os resultados diários destas vidas que assim estão. E ele diz: ninguém há que clame pela justiça. Ninguém se importa pela justiça no estado pecaminoso em que está. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ninguém defende e sustenta a verdade. Torcem o direito, torcem a verdade, invertem os valores, reprovam a verdade e aceitam a mentira. Reprovam a santidade e aceitam a iniquidade. É esse o estado de coisas em que o mundo está vivendo, uma verdadeira inversão de valores. E as pessoas às vezes pensam que Deus perdeu o poder de salvar. Não, Deus continua tendo em si todo o poder, toda a disponibilidade, o favorecimento necessário para salvar, para ouvir, para libertar, para transformar as pessoas. Porém, o pecado que habita no coração delas e está em ação diária, este é o verdadeiro impedimento. Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os ouvidos de Deus não podem ouvi-lo e atendê-lo. Por conta do que está aqui, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Veja que uma coisa vai seguindo a outra. É um caminho, um despenhadeiro progressivo. É como um passo após o outro. Uma coisinha aqui, amanhã uma outra maior, depois uma outra, e quando pensa que não, parece que as pessoas estão num caminho sem volta diante de Deus. Mas a palavra de Deus sempre está assegurando que Deus é longânimo e Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a disponibilidade de Deus em criar este meio para alcançar o pecador e oferecer a ele a libertação, a salvação, o perdão das suas iniquidades, é a porta que Deus abriu. E as pessoas precisam entender que este é o único caminho para se aproximar de Deus. Não existe outro. Não há nenhum caminho criado pela natureza humana que possa levá-lo à presença de Deus. O caminho foi Deus que veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro dele. Foi Deus que se dispôs a vir ao nosso encontro e nos achou caído, triste, vil, como ovelhas desgarradas, perdidas e errantes. E ele ali manifestou para nós a sua infinita misericórdia, estendeu-nos a sua mão poderosa e nos levantou
diante da sua presença, com base no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E os ouvidos de Deus continuam atentos para ouvir o clamor de cada um de nós, quando assim o fizermos na sua presença. Mas observe aqui, este Deus de misericórdia, já há milênios que ele mantém esta porta aberta, esta oportunidade de as pessoas serem convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e se voltarem para Deus, para que não continue naquele impedimento, naquela divisão entre a pessoa e Deus. Deus disposto a abençoar, a pessoa carente e necessitada, mas fica impossível por conta do pecado. Então, esta comunicação não está sendo eficiente. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele ligou esse abismo que nos separava de Deus. Quando ele subiu no alto do Calvário e rendeu ali o seu espírito, dizendo: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. A partir de então, estabeleceu-se ali uma ponte, um caminho, para que o homem pudesse transitar e chegar à presença de Deus. Este caminho que foi criado por Deus, esta ponte que se estabeleceu entre a humanidade pecadora e um Deus santo, chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aquela separação que existia, aquela divisão entre a humanidade e Deus, agora é possível que haja uma reconciliação, uma propiciação, um aproximar-se de Deus através de Jesus e receber dele o perdão, desfazer a inimizade, a rebeldia, a iniquidade, a desobediência, a injustiça, a incredulidade, tudo isto e a transgressão com que estavam vivendo longe da presença de Deus, sem que desfrutasse da sua presença, do seu poder e da sua comunhão. Mas em Cristo Jesus, este problema encontrou uma solução. E esta solução é a única possível. Não há atalhos, não há outro meio, não há outra forma de aproximar de Deus, a não ser unicamente por Jesus. Então, é em Jesus, é por Jesus e para a glória de Deus que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para este encontro maravilhoso que marca a nossa vida, transforma o nosso viver para sempre, nos tira da condenação, nos tira da iniquidade, nos tira do pecado e nos coloca diante da presença de Deus, de tal maneira que Deus nos aceita, nos recebe como filhos por adoção, porque já passamos pelo processo da fé, do arrependimento, da renúncia, da aceitação de Cristo e fomos recebidos por Ele. E agora fazemos parte desta grande família divina que Deus continua a edificar ao longo desta terra, dos séculos que se passaram e que podem ainda passar-se. Porém, Deus continua no controle de todas as coisas. As mãos dele nunca se cansaram, as mãos do Senhor nunca se retiraram. Ele continua com as mãos estendidas para salvar, continua com os ouvidos atentos para ouvir. Portanto, quem se achega a Cristo, abre-se esta oportunidade de a mão de Deus alcançá-lo, de o ouvido de Deus ouvi-lo
e de ele receber de Deus tudo aquilo de que tem necessidade na sua vida. Ao passo que quem ainda não o reconheceu como Senhor, como Salvador, como o único caminho que nos leva a Deus, à luz desta palavra, estão ainda vivendo no estado de pecado, de iniquidade, de rebelião, de separação diante de Deus. E isso os tem tornado irreconhecíveis. É como uma moeda que, quando sai da casa da moeda, ela sai nova, bonita, brilhando, todo mundo quer guardar, ninguém quer gastar, a pessoa quando pega quer guardar de bonita, de admirável que ela é. Mas com o passar dos meses, dos anos, aquela moeda vai passando de mão em mão, e ela cai à terra, e ela cai em determinados lugares, e passa as pessoas, passa o carro, enfim, acontece uma série de coisas, e aquela moeda, quando você pega ela nas mãos, não parece nada com aquela que saiu da casa da moeda, de tão desfigurada e irreconhecível que ela ficou. Mas tem uma coisa, ela ainda continua valendo o valor que a ela foi atribuído. Não importa se ela é nova ou velha, se ela está brilhando, se ela está desfigurada, o valor inerente está nela. Ninguém dá valor por ela. Mas quem a criou, quem a trouxe à existência, sabe o valor que lhe é próprio e, portanto, a valoriza. Este é o valor que Deus dá ao ser humano. Ele foi criado por Deus com toda a beleza, com toda a glória, com todo o dispositivo de Deus para que ele vivesse eternamente, mas o pecado o traiu, o desfigurou e o tirou da presença de Deus. E ao olhar para ele agora, ele está irreconhecível. Mas Deus que sabe o valor que atribuiu ao ser humano, por isso que ele fez o maior sacrifício ao entregar o seu único filho, Jesus Cristo, para a salvação dos pecadores, provando que Deus valoriza o ser humano. Então, quando ele olha para mim, ele olha para você, caído ao relento ou à beira do precipício, Deus olha com amor e procura nos atrair com as cordas do seu amor. E no momento em que ele nos traz para si, nós chegamos todo indiferente. Mas a partir do momento que é feito aquele encontro com a pessoa de Jesus Cristo pela fé, as coisas começam a mudar na nossa vida. O peso começa a sair. O pecado começa a ser perdoado. A nossa vida vai sendo purificada. Os nossos olhos vão sendo abertos. O nosso espírito vai se regozijando diante da presença de Deus. E quando menos esperamos, nós estamos próximos a Deus, servindo, adorando, glorificando e bendizendo o seu santo, poderoso e excelso nome. Isto prova que a mão de Deus continua estendida, o ouvido de Deus continua atento. Então não perca tempo. Você que está andando errante por este mundo afora, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Tenha amor pela sua alma. Veja que no caminho que você está sem Cristo, você está num caminho perigoso, um caminho sem volta, que vai levá-lo para a eterna separação de Deus e arcar com as consequências que são frutos do trabalho do pecado na vida humana. Mas quando há um encontro com Jesus, esse estado de coisas é interrompido. Há uma transformação, há uma mudança de vida. E a vida que ia para a morte, para a condenação, agora vai para a vida, vai para a salvação e está assegurada pelo Senhor Jesus Cristo. Isto porque a mão de Deus não está encolhida. O ouvido de Deus não está agravado. Estão atentos, firmes
e próximos de todo aquele que crê. Mas é preciso crer, porque só assim será possível que uma vida se volte para Deus e seja transformada de dentro para fora. Vai se estampar no rosto, no olhar, no falar, no interpretar, no agir, no comportamento, em todas as áreas da vida. Vai estar evidenciada uma transformação espiritual operada por Deus através de Jesus Cristo, culminando na salvação do pecador. Então não fique mais nesse estado de coisas. Não fique mais errante pelo mundo afora. E você, quem sabe que já serviu a Deus, passou uma temporada servindo ao Senhor, usufruindo de bênção, de paz, de livramento, de alegria, e por uma coisa ou outra, você aborreceu-se, você se desanimou, e você deu as costas para Deus, e está andando errante agora, conhecendo a verdade, mas andando no caminho do erro. Hoje Deus te convida. Ele diz a você que as mãos dele estão estendidas, que os ouvidos estão atentos, mas é preciso que você, que deu as costas para Deus, reconheça-se que foi uma decisão infeliz. Volta com pressa para Cristo Jesus. Confessa a ele o teu pecado. Recebe dele o perdão. Recebe dele a libertação, a salvação para a sua alma. E então você voltará a palmilhar o caminho dos salvos em direção à presença de Deus. Os dias passam velozmente. Logo, logo já não estaremos mais por aqui. Enquanto estamos aqui e em sã juízo e consciência, podemos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus e tomar a decisão necessária para estarmos em harmonia com a vontade de Deus e debaixo da sua mão poderosa, que protege, que livra, que defende, que direciona. Esta é a mão de Deus, que está estendida. E quando clamamos, o ouvido de Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus age, Deus trabalha, Deus provê uma solução, uma resposta para cada um de nós. Então, quando assim entendemos, nós então continuamos a servi-lo com alegria e com graça. Mas veja o que está aqui. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Ele é poderoso para salvar. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Da parte de Deus, há toda a disponibilidade possível para alcançar, para abraçar, para libertar, para salvar. O problema está na parte humana, porque a parte humana é a parte que foi contaminada pelo pecado e traz em si as marcas deste pecado, a prática diária de várias naturezas deste pecado, e isto o tem separado de Deus. Mas hoje isto pode ter um fim, isto pode terminar, isto deve terminar hoje. Se você tão somente olhar para Jesus e confessá-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Atente para isto, antes que seja tarde. A palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas enquanto está no tempo da misericórdia, enquanto a vida está fluindo no teu interior, você pode tomar esta decisão. Reconhecer a Jesus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele te libertará. E sua vida será abençoada
e salva por Jesus. É este o caminho que nos levará à presença de Deus. Então, tome uma decisão. Venha, vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos juntos glorificar e bendizer o nome do Senhor. E quando Ele manifestar-se, todos juntos haveremos de subir à presença maravilhosa do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Reconhece-o em todos os seus caminhos e volte hoje mesmo, antes que seja tarde, e que Deus possa continuar abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.